Então, de volta, pessoal. Continuando aqui a nossa lição 9, o nosso tópico 9D, descobrir vulnerabilidades na nuvem. Objetivos abordados do exame, item 2.2, realizar o reconhecimento ativo, item 3.7, executar técnicas pós-exploração, item 5.3, explicar os casos de uso das ferramentas a seguir na fase de um pentest. Opa! Bora lá para nossa introdução. Existem ameaças na nuvem, na mesma forma que existe em uma LAN física. Consequentemente, a equipe pode ser encarregada de avaliar a nuvem quanto a vulnerabilidades. Hoje tem empresa que roda 100% na nuvem, né? Quase nada on-premise. Nesse tópico, daremos uma olhada no reconhecimento de problemas a serem resolvidos ao lidar com armazenamento e containers virtualizados durante a execução de aplicativos. Além disso, como as ameaças mais significativas na nuvem estão na configuração inadequada, né, aquela weakness lá, configuration, de sistemas de gerenciamento de identidade e acesso, veremos por que é essencial testar essa vulnerabilidade. Vamos seguindo aqui. Configurar ativos de nuvem, quando a gente fala de nuvem, né, tem um termo lá chamado de Cloud Federation, que seria a combinação de infraestrutura, serviços de plataforma e software que podem aumentar o risco de ataque. O poder de computação elástica pode ser emprestado, né, que na verdade você paga, através da nuvem, pode facilitar para o atacante, olha rapaz, rodar aplicativos de quebra de senha ou até mesmo hospedar um command control. Quando eu sempre falo de nuvem, pessoal, quando a gente tem um ambiente on-premise, a segurança física do seu data center, ela realmente é o que? Física, né? Você tem uma fechadura, você tem uma porta ali, então a pessoa tem que entrar propriamente dito no seu data center. Quando a gente está em um ambiente em nuvem, qual que é a segurança física do seu ambiente? A senha root ali, seu login root. Então, por isso que no início lá a gente viu essa parte de IAM, gerenciamento de IAM. Se não tiver algo bem configurado, a chave do seu data center simplesmente pode ficar na mão de qualquer um. E aí, tendo acesso ao data center, já era, né? As partes interessadas precisarão identificar exatamente onde estão as responsabilidades em termos de gestão de ameaças e vulnerabilidades. Eles precisarão garantir que o provedor relate os resultados de qualquer auditoria relacionada à segurança para a equipe. Parte de executar aplicativos na nuvem. Alguns riscos que a gente tem no ambiente on-premise, a gente também tem na nuvem. Não muda, né? Então a gente tem que as aplicações podem ser implantadas em um ambiente virtualizado ou containerizado, ambiente comum aqui de máquina virtual, como a gente conhece, ou container. As máquinas virtuais, os VMwares aqui, elas são backbone dos ambientes de computação virtualizados, né? E são gerenciadas por meio de um hypervisor, que vai ser ali um controlador dessas máquinas virtuais. E aí, o que acontece? Quando a gente está falando de máquina virtual, a gente tem esse risco, né? De Virtual Machine Sprawl, ou seria VM Sprawl aqui, que seria a expansão de máquina virtual, essa criação ali de máquina sem controle. Simplesmente você não tem um controle. Normalmente, quando o negócio é meio manual, os deploys são manuais, acaba que, né? Você não tem uma documentação muito exata, acaba acontecendo isso aí, aquelas máquinas que você não sabe que sistema que tá rodando ali e você tá alguém de peita para poder desligar, né? Vai que desliga e junto com o ato de você desligar a VM, o RH também te desliga da empresa, então sim, complexo. Já os containers, eles são a maneira mais eficiente, mais ágil de lidar com virtualização. A gente não vai entrar nesse detalhe, né? Enfim. Cada imagem do container contém tudo que é necessário para executar um único aplicativo ou microserviço, e uma imagem de container pode ter várias vulnerabilidades que incluem, no caso, um malware incorporado, atualizações de segurança críticas ausentes, software desatualizado, defeitos de configuração, senhas de texto não criptografado, enfim, tem alguns quesitos aí. Antes de implantar o container, o administrador de rede deve testar e mitigar as vulnerabilidades, uma vez confiável, preservar a imagem. Aí, essa parte de container, quem estuda essa parte de segurança específica de container sabe que normalmente o pessoal só pensa em fazer o quê? Funcionar. E a segurança fica em segundo plano. Então tem vulnerabilidades específicas da parte de container. Seguindo aqui, a gente tem a parte de vulnerabilidade de armazenamento em nuvem. Os containers de armazenamento de nuvem são chamados de buckets ou blobs. Um container é criado em uma região específica e não pode ser alinhado em outro container, por causa dessas restrições de gerenciamento, de orquestração de container. Enfim. O controle de acesso ele pode ser administrado por meio de uma combinação de políticas de container, autorização de gerenciamento de identidade e acesso, famoso IAM, e ACL de objetos, que seria Access List Control, que basicamente você vai ter ali umas regrinhas de quem pode acessar ou não. Aí as configurações incorretas, elas podem expor dados aplicativos, como o que? Parte de permissão incorreta, quando esses containers de armazenamento são criados, eles podem ser padrão para permissões públicas. Isso aqui eu acho que não tem mais, ó. Antigamente eu já vi umas vulnerabilidades da AWS que isso vinha como público. Hoje já não é mais bucket público. É muito tempo atrás. Aí, por exemplo, o bucket,
ele era armazenamento de objeto. Então, você queria armazenar um site ou uma foto para um site. Então, você armazenava lá no bucket, no S3. E aí, esse bucket ele tinha permissão pública de leitores e gravação. Aí, você ia lá e substituía a imagem. E aí, quando você abriu o site, ele puxava qual a imagem que você substituiu. A vulnerabilidade, assim, graça, né? E aí, mas não tem mais isso. Se as permissões... Na verdade, sim. Deve ter, mas não era tão aberto quanto antigamente. Se as permissões padrão não estiverem configuradas corretamente, todos os dados carregados no container poderão ser acessados livremente. Eu já gravei aula de bucket mesmo, então eu sei que eu tô falando, tive lab. Quando você vai criar é tudo privado e quando você vai abrir para público ele te dá um monte de mensagem lá. Então sim, não tem como você... Ai, foi sem querer, não tem jeito. Configurações de origem corretas. O armazenamento em nuvem podem ser usados, não pode, né? Pode ser usado para fornecer conteúdo de web estático com páginas HTML, imagens e vídeo. No caso, o bucket mesmo lá dá para você fazer isso, dá para você subir um site estático. Ao construir o site usando uma rede CDN, geralmente deve usar objetos de vários domínios, que normalmente são bloqueados pelos navegadores da web do cliente. Uma política de compartilhamento de recursos entre origens, que é esse CORS aqui, instrui o navegador a tratar as solicitações aos domínios indicados como segura. Políticas de CORS fracamente configuradas expõem o site à vulnerabilidade CSS. Uma coisa muito específica, né, que essa parte de CDN aqui, então sim, a gente já tá falando algo um pouco mais avançado. O administrador deve conhecer o esquema de permissões de armazenamento de um CSP. Novamente, quando você tem a lógica, muda de CSP, não vai, né, mudar muita coisa. Para quem não sabe, deve estar perguntando aí o que é CSP, é Cloud Service Provider, tá? Provedor de serviço de nuvem. As políticas devem ser criadas para orientar aplicações de configurações de permissões para que os containers e objetos de armazenamento não sejam expostos a riscos desnecessários. Como eu disse para vocês, quando você cria lá os containers e objetos de armazenamento, ele já vem com permissão privada default, a não ser que você pull share de uma CL, alguma coisa que deixe para pública.